tarde a todos. Sejam bem-vindos aos Diálogos para Políticas Públicas Terra Viva, hoje dedicado ao tema o papel dos ecossistemas na evolução da resistência a antibióticos. Como sabem, a resistência a antibióticos é um dos maiores desafios contemporâneos à saúde global, com impactos que ultrapassam fronteiras entre o humano, o animal e o ambiente. Nestes diálogos do ciclo Terra Viva, pretendemos explorar como os ecossistemas influenciam a evolução e disseminação da resistência antimicrobiana e de que forma as políticas públicas integradas podem contribuir para travar este fenómeno crescente. O debate conta com a participação do Dr. Carlos Paulos, em representação da saúde humana, da professora Joana Moreira da Silva, em representação da saúde animal, e da professora Isabel Henriques, em representação da saúde ambiental, que partilharão connosco perspectivas científicas e estratégias sobre a ligação entre saúde, ambiente e políticas públicas. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela disponibilidade em estar aqui connosco. E numa fase inicial, se estiverem de acordo, eu vou fazendo algumas questões por área específica e depois numa fase final do nosso diálogo, então perguntas mais rápidas para todos. Começando então pela saúde humana, Dr. Carlos Paulos, pedia que se apresentasse de forma breve e que partilhasse connosco, na sua perspectiva, quais são os maiores desafios que enfrentamos hoje nos hospitais e nas unidades de saúde na área do controle da resistência aos antimicrobianos. Professora Cátia Caneiras, muito obrigado pelo convite, parabéns por esta iniciativa. Como disse, o meu nome é Carlos Paulos, eu sou médico, sou internista e intensivista, trabalho há muitos anos na área da prevenção, controle de infecção e resistência aos antimicrobianos, sou uma pessoa do hospital. Neste momento trabalho no Hospital de Santa Maria e estou a integrar a unidade local de prevenção, de controle de infecção e resistência aos antimicrobianos. No meu percurso, estive durante alguns anos na Direção-Geral da Saúde, no Programa Nacional, e tive o prazer e a honra de representar Portugal no ECDC, no âmbito do Dia Europeu dos Antibióticos. Já lá vão alguns anos e até ter colaborado na elaboração de uma checklist para a utilização prudente dos antibióticos. Bom, basicamente é o meu percurso, haveria muito a dizer. Estou também a fazer um doutoramento na área da prescrição dos antimicrobianos a nível hospitalar na Escola Nacional de Saúde Pública e, de facto, indo agora à questão que colocou, nós temos desafios muito importantes na saúde humana. Não apenas, como menciona, nos hospitais, mas também nos próprios cuidados de saúde primários, ou seja, no próprio ambulatório. De facto, nós somos tantas células humanas como bactérias, e as bactérias que nós temos no nosso organismo, nomeadamente nos nossos intestinos, na nossa mucosa nasal, na nossa pele, são bactérias que resultam de um processo de evolução e de seleção ao longo de milhares e milhares de anos. Esse processo só veio a ser acelerado pela descoberta e utilização importante dos antibióticos, mas ele já existe há pelo menos 30 mil anos, ou seja, nós de facto, Fleming de facto não inventou um antibiótico, descobriu um antibiótico. E por isso nós temos connosco um conjunto de bactérias que de facto já têm algum grau de resistência, estão à espera que nós tomemos antibióticos para que aquelas que os antibióticos conseguem destruir, portanto, quando nós dizemos que são sensíveis aos antibióticos, morrem e estas, de facto, depois acabam por predominar e crescer. E isto acontece
no ambulatório. Portanto, de facto, nós na hoje... comunidade, não é? No fundo, quer no hospital, quer na comunidade, sempre associado. E de Cuidados facto, de saúde. o que nós temos é, por exemplo, nas infecções urinárias, um conjunto de bactérias de infecções bacterianas em pessoas que não estiveram internadas, muitas vezes não têm outros fatores de risco. No entanto, porque tiveram exposição repetida a antibióticos, têm bactérias que já são resistentes a alguns antibióticos e algumas até com resistência importante. Portanto, isto leva-nos aqui, de facto, ao grande desafio. O grande desafio é prescrever melhor antibióticos. Nos hospitais, nós, digamos que refinamos, selecionamos, porque temos uma espiral, uma escalada de utilização que vai selecionando as bactérias mais resistentes nós podemos sempre inovar criando novos antibióticos, e isso é necessário, mas as bactérias vão sempre ganhar essa batalha e por cada novo antibiótico que nós coloquemos em utilização, vamos ter resistências que podem ser mais ou menos rápidas de acordo com as moléculas. Portanto, de facto, a prescrição, a melhor prescrição é o grande desafio. Nos hospitais, nas unidades de saúde, para além da questão da prescrição, temos também um outro desafio que é o ambiente hospitalar. E, de facto, nós sabemos que o ambiente hospitalar, o ambiente das unidades de cuidados de saúde, por exemplo, o ambiente da sala de pensos de um centro de saúde, por exemplo, também está contaminada com as bactérias, muitas delas multiresistentes, que foram introduzidas por alguns doentes ou até pelos próprios profissionais de saúde e pelo equipamento que nós utilizamos e que depois se vai transmitir novamente num ciclo imparável a outros doentes. Portanto, o ambiente hospitalar, o ambiente das unidades de cuidados de saúde em geral, o ambiente das residências, dos cuidados de saúde, cuidados continuados, lares, etc. Portanto, de facto, o ambiente é um reservatório. Portanto, digamos que temos aqui dois importantes reservatórios, que são, por um lado, o reservatório humano, por outro lado, o reservatório onde nós vivemos e portanto... Os cuidados de saúde em particular. O outro desafio é, de facto, a melhoria também da descontaminação, portanto, da higienização a nível das estruturas de saúde, para que não funcionem como reservatórios perpetuadores do problema. Claro. Muito obrigada por essa partilha dos principais desafios e perguntava de forma muito breve se nos consegue mencionar um exemplo de boa prática desse uso racional, desse uso adequado, que realmente já tenha mostrado resultados concretos no âmbito da saúde humana. Sim, muito rapidamente, há alguns anos desenvolveu-se um conceito em inglês, Antimicrobial Stewardship, que depois, para português e para outras línguas, é difícil de adaptar, mas parece que é qualquer coisa como ser o pastor, o cuidador, o guardião da prescrição dos antibióticos, e este conceito é um conceito que abarca todo um conjunto de atividades, desde a sensibilização, a formação junto dos profissionais, baseado dos prescritores, todos os que estão envolvidos no circuito de distribuição, por exemplo, os farmacêuticos, os próprios enfermeiros, podem ser e devem ser elementos ativos na mudança da prescrição. Todas as iniciativas que têm trazido melhores resultados baseiam-se essencialmente em mudança comportamental e na ciência de implementação, ou seja, nós temos que, de facto, até porque a maior parte das prescrições são empíricas, isto é, nós não sabemos qual é o agente que estamos a tratar, não é? E, portanto, temos que nos basear em critérios clínicos e epidemiológicos. Portanto, ou seja, conhecimentos anteriores que permitam esse direcionamento. E de facto,
a ciência de implementação ajuda-nos aqui a entrar numa mudança do mindset para melhorar a prescrição dos antibióticos. As equipas só dizer também que, de facto, as estratégias de audit and feedback, ou seja, eu estou a avaliar a prescrição feita por um prescritor e estou a verificar, seja manualmente, seja já com meios mais sofisticados, nomeadamente através da inteligência artificial, nós podemos, de facto, estas equipas, que em português têm a designação de equipas PAPA, do Programa de Apoio à Prescrição de Antimicrobianos, de facto, estas equipas, ao darem o feedback, conseguem melhorar, incorporar, fazer integrar, portanto, uma mudança comportamental. Portanto, esta estratégia, penso que, e todo o conjunto de intervenções de antimicrobial stewardship são reconhecidas, e a própria OCDE o reconhece como uma das 5 intervenções mais cost-effective, são reconhecidas de facto como tendo resultados muito bons na qualidade da prescrição dos antimicrobianos e dos antibióticos em particular, e isso depois se traduz também no padrão de resistência que há de melhorar, há de reduzir. Muito bem, muito obrigada por essa partilha. Passamos então à saúde animal e perguntava à professora Joana que progressos é que têm sido feitos. Sabemos que realmente na saúde humana há uma evolução um pouco distinta daquela que tem havido na saúde animal, mas ainda assim que progressos é que têm sido feitos na regulação e na monitorização dos antibióticos, particularmente na produção animal, que sabemos que é uma área ainda de grande utilização e de grande consumo de antibióticos. Antes de mais, quero apresentar-me, agradecer à professora Kátia e ao Terra o convite para participar neste debate, que é sempre um tópico muito importante no dia de hoje, então, tendo em conta que ontem foi o dia da Uma Só Saúde. Como já apresentado, meu nome é Joana Breira da Silva. Apesar de não ser médica veterinária, todo o meu percurso foi sempre na área da saúde animal e na resistência aos antibióticos, particularmente em animais de companhia, e também muito ligado também um bocado à área do Dr. Carlos Paulos, de qual o papel do ambiente hospitalar veterinário na disseminação de bactérias multiresistentes. E neste momento sou professora de microbiologia na Egas Muniz School of Health, também sou colega da professora Kátia, que conheci durante o doutoramento. Muito obrigada também mais uma vez pelo convite. E respondendo agora à sua questão, tem havido progressos na saúde animal? Tem havido progressos na saúde animal. Começando pelos animais de produção, nós tivemos proibição da utilização de antibióticos como promotores de crescimento, que eram utilizados à larga escala e foi proibido pela União Europeia desde há 20 anos para cá. E, de facto, nós temos visto com o último resultado, com os últimos relatórios, tanto da EFSA como da ESVAC, que tem havido, de facto, uma diminuição do consumo de antibióticos nos animais de produção. A dar o exemplo, a colistina, por exemplo, era um dos que eram mais utilizados como promotor de crescimento e a proibição desse uso, de alguma maneira, salvaguardou o uso da colistina, que atualmente... E, curiosamente, era a colistina era a última linha terapêutica nos hospitais, mas era de utilização frequente a nível da produção animal. Exatamente, e agora, com esta proibição, conseguimos debelar ou tentar minimizar o espalhamento da resistência de bactérias à colistina, que de alguma maneira veio a salvaguardar também a utilização da colistina em medicina humana. Portanto, isso acho que foi um dos grandes progressos que nós conseguimos observar. O outro que nós esperamos que venha a ter o mesmo impacto é agora a utilização da prescrição eletrónica para animais de companhia. Portanto, existe ainda uma grande falta de controle do que é prescrito e as dosagens de que antibióticos é que são prescritas para animais de companhia. Um bocado também à semelhança da medicina humana, muitas vezes em consulta os animais são tratados empiricamente. Não é feito nem o processo diagnóstico em laboratório, nós não temos acesso a antibiogramas, portanto é tudo muito empírico e esperemos que resulte. Se não resultar, os tutores vêm novamente à consulta e aí sim existe ou é dada a hipótese de
fazer um ajuste terapêutico e também de se fazer um antibiograma. Claro que em medicina veterinária este aspecto acaba por ser um bocadinho mais penoso ou pesado para a carteira dos tutores, porque a medicina veterinária, apesar de tudo, continua a ser um ramo privado, não existe sistema de saúde pública, portanto, a nível de progressos, nós esperamos que esta prescrição eletrónica nos ajude a controlar ou pelo menos a estabelecer o baseline do que é prescrito, das resistências que daí possam advir. É algo que também tem sido trabalhado a nível europeu e com muita pena minha Portugal não participou, que é fazer um levantamento à semelhança do que é feito em medicina humana das resistências, com laboratórios nacionais a participarem e a partilharem os seus dados para perceber na Europa com a movimentação, exatamente, que existe cada vez mais pessoas a viajarem com os seus animais de estimação, e eu tenho exemplos disso nas minhas aulas. A maioria dos meus alunos é de origem francesa, levam os seus animais para as aulas, nós temos os animais deles em aulas, mas a realidade é que nós não sabemos o que é que esses animais trazem consigo. Portanto, à nossa semelhança que temos o nosso microbioma e as nossas bactérias e as suas resistências, os animais de companhia... No fundo, há relação de proximidade entre as pessoas e os animais de companhia, para além da questão da alimentação associada aos animais de produção que estávamos a falar há pouco, não é? Nitidamente. Portanto, animais de produção já começámos, já temos animais controle, de companhia, precisamos. Já temos uma diminuição de consumo de antibióticos, ainda bem, então temos que fazer o salto agora para os animais de companhia, sem dúvida. E a questão da sensibilização, até ter partilhado que Portugal, se calhar até a nível governamental e a nível de políticas públicas, realmente precisa aqui também de uma sensibilização para a área veterinária. A questão é que há que sensibilizar os próprios médicos veterinários, os próprios produtores, como é que, como falámos também, os donos dos animais de companhia, como é que se equilibra esta questão do bem-estar animal, em que, no fundo, há uma necessidade de produção intensiva, de não haver doença, com esta necessidade de reduzir os antibióticos. Como é que vê? Ou seja, já é uma realidade? É um desafio? Continua a ser um grande desafio, porque... Lá está, é preciso, é como tudo, tem que haver um equilíbrio a nível de produção. Nós compreendemos que há explorações que são produções intensivas e que o produtor depende da sua exploração para a sua sobrevivência, portanto não pode arriscar a ter uma infecção ativa que de alguma maneira acabe com a sua subsistência, portanto que faça o tratamento de antibióticos, mas que o faça recorrendo a um veterinário, ou seja, que não tenha os antibióticos em sua posse e que não os aplique de livre-arbítrio, que o faça um pouco aquele caminho que se tem vindo a fazer de sensibilização à população na saúde humana. Na saúde humana tem que ser feita também na parte veterinária. Eu, com os meus alunos, estou sempre a bater na tecla que eles são agentes de saúde pública. Portanto, eles em consulta, quer seja pequenos animais, quer quando vão às explorações, têm que fazer essa sensibilização. Passa por eles. Nós não conseguimos educar toda a gente, era bom que existissem workshops abertos ou divulgados pela DGAV ou pelas próprias universidades para o fazerem para a comunidade, mas não existindo isso, passa por nós fazê-lo. A nível do bem-estar animal, é um equilíbrio, não é? É um equilíbrio, é muito difícil de responder. Por exemplo, no caso, existem já situações, infelizmente, de casos de animais de companhia que têm bactérias multiresistentes, com o qual nós não conseguimos tratar porque não temos antibióticos possíveis de serem tratados, porque não podemos utilizar em medicina veterinária medicamentos nem classes de antibióticos que são de uso exclusivo em medicina humana, e ficamos numa situação em... Também com essas limitações Exatamente, terapêuticas, como ou seja... fazemos moralmente, eu quero tratar o animal e devo tratar o animal porque compreendo o papel que o animal tem para o seu dono e para aquela família, mas eu, em termos de saúde pública, eu não posso tratar o animal. Há aqui desafios ainda por responder nesta articulação. Muito difícil, torna-se uma área muito cinzenta para responder, e muito sensível, sim. Muito obrigada. Professora Isabel, curiosamente, não é? Falamos de saúde humana, falamos de saúde animal, mas ambos os convidados já falaram do ambiente e, portanto, temos aqui realmente um ambiente mais amplo, depois temos aquele ambiente no qual pensamos, quando pensamos no ambiente, não é? Na terra, na água. Quais é que são as principais fontes de contaminação ambiental por antibióticos e genes de resistência?
Muito obrigada também. A minha voz não está nas melhores condições e, portanto, as minhas desculpas. Espero que não prejudique passar a mensagem. É um gosto partilhar esta conversa convosco, agradecer também aos elementos externos ao Terra e que nos dão o gosto de estarem aqui presentes, porque efetivamente este é um tema que não pode ser debatido e não pode ser resolvido se não tivermos estas diferentes componentes, incluindo o ambiente e os ecossistemas. Portanto, eu trabalho mais na ecologia da resistência a antibióticos. A minha formação é em biologia e eu iniciei estes estudos, o meu interesse pela ecologia da resistência a antibióticos surgiu logo na altura do meu mestrado, em que fizemos a caracterização de mecanismos de resistência a antibióticos que na saúde humana são de último recurso, os carbapenemos, que não podem ser usados para animais, e nós encontramos mecanismos de resistência numa bactéria de uma fonte de água de consumo. E, portanto, mecanismos novos que foram na altura caracterizados, e isso também despertou o meu interesse e o interesse de outras pessoas que trabalharam comigo, entretanto, para compreender o papel do ambiente neste ciclo de dispersão da resistência a antibióticos. Efetivamente, a Kátia perguntava-me relativamente às fontes. Elas são várias, são múltiplas, também por causa do facto de usarmos antibióticos em diferentes setores. Mas para sublinhar uma fonte muito importante de resistência a antibióticos, de contaminação com antibióticos e com as próprias bactérias resistentes no ambiente, eu seleciono as águas residuais. Portanto, as águas residuais que nós, no nosso país, temos, a grande maioria da água residual produzida é tratada, mas, infelizmente, os tratamentos que nós aplicamos não são ainda suficientemente eficazes para reduzir a quantidade de antibióticos e a quantidade de bactérias resistentes para um mínimo seguro. Portanto, embora sejam eficazes na remoção de bactérias, embora também removam contaminantes, os efluentes tratados, aqueles que são lançados no ambiente, continuam a conter bactérias resistentes e antibióticos que depois vão ser dispersos nos ecossistemas receptores. No nosso país, essencialmente os rios, e estes rios depois serão vetores de dispersão das bactérias resistentes e dos antibióticos também ao longo dos ecossistemas para solos agrícolas e para os oceanos. E, portanto, os sistemas de tratamento de águas residuais, sendo obviamente fundamentais para garantir uma maior qualidade desses efluentes, são, por outro lado, as principais fontes de contaminação do ambiente com água, com antibióticos e bactérias resistentes a antibióticos e os seus genes, não é? Nós, há alguns anos, participámos num projeto com vários países europeus onde águas residuais tratadas foram caracterizadas. Nós detectámos nesses efluentes, procurámos na altura, se não estou em erro, 53 antibióticos diferentes, encontramos 17 em todos os países que participaram neste estudo, alguns deles no norte da Europa, onde as políticas de prescrição de antibióticos, por exemplo, para animais, são bastante mais restritivas. E mesmo assim, as águas residuais tratadas contêm grandes quantidades de antibióticos, mas também grandes quantidades de bactérias resistentes e genes de resistência. Portanto, obviamente que é uma fonte muito importante. Claro que depois a aquacultura, os resíduos de explorações animais são também fontes importantes que vão contaminar águas e solos. E considera que a nível europeu ou a nível nacional tem havido desenvolvimentos nessa matéria? Porque, no fundo, mesmo para a água de consumo humano, creio que não é exigido este tipo de análise de... Nenhum parâmetro relacionado com a resistência a antibióticos. Portanto, efetivamente, embora obrigatoriamente estamos todos mais alerta para este problema, infelizmente estaremos todos ainda mais alerta no futuro, porque as consequências são já muito evidentes, mas falta um grande caminho
para que as medidas que venham a ser tomadas consigam conter ou minimizar a dispersão também no ambiente. O ambiente, infelizmente, até há pouco tempo não era considerado neste problema da resistência antimicrobiana. E, portanto, as medidas que têm sido tomadas são sempre muito dirigidas à saúde humana e à saúde animal, como se elas fossem estanques, e não são. Claro, aliás, sabemos que o conhecimento científico à data de hoje é maior na saúde humana, muito depois maior na saúde animal, e presumo que na Sem saúde dúvida. ambiental ainda tenhamos um caminho ainda maior por percorrer. A doutora Joana há pouco falava, por exemplo, nos programas de monitorização e nos programas de vigilância, e para o ambiente temos ainda muito maiores problemas nessa área. Nós não sabemos, na sua grande maioria, qual é a situação atual em termos de contaminação dos ambientes, incluindo da água que bebemos, mas também daquela que usamos para irrigar os nossos campos. E esta é uma questão premente, é obrigatório que tenhamos outra forma e formas mais eficazes de monitorizar esta situação nestas águas, até porque muitos de nós, na Europa, muitos países europeus, se encontram neste momento numa situação de escassez de água que vai obrigar a reutilizar, por exemplo, as águas residuais tratadas. E estas águas residuais tratadas podem ser a solução em algumas situações de escassez de água, mas se não tivermos medidas eficazes de monitorização e de vigilância relativamente a estas águas, podemos introduzir um problema maior, uma vez que, como eu disse, muitas vezes os tratamentos não são suficientemente eficazes para as tornar seguras. Bem, muito obrigada. Passamos então à segunda parte destes diálogos, nos quais vou fazer uma questão igual a todos e vos pedia uma resposta rápida, assim de decisão política quase. E, portanto, se pudesse implementar uma medida prioritária no setor que representa para reduzir a resistência, qual seria essa medida prioritária de implementação? Bem, essa é quase uma questão de um milhão de euros ou dólares. Eu penso que a concretização de facto de condições para que se faça, se implemente o tal programa de apoio à prescrição dos antimicrobianos é a chave. Nós sabemos que no nosso país, embora a maior parte das unidades hospitalares, porque se formos para o ambulatório temos um desafio ainda maior, aliás, um bocadinho como já foi aqui tocado pela professora Joana, de facto, nós sabemos que a verdadeira penetração da implementação por falta de recursos, sejam recursos humanos, falta de sistemas de informação, falta de sistemas de vigilância in real time, limita, portanto, a atuação. E, portanto, de facto, para mim, não é uma medida, não é algo que é muito pontual, punctiforme, digamos assim, é algo que é uma medida que tem que ser estruturante e tem que ser, de facto, dotar as unidades de saúde de estrutura para que, e de recursos para que, de facto, se possa atuar. Portanto, penso que é um desafio muito importante e, volto a dizer, reconhecido por todos os organismos e sugerido vivamente pela OCDE, nomeadamente a países como Portugal, através de um relatório de 2018 chamado Stemming the Superbug Tide, Just a Few Dollars More, em que se mostra que por cada euro investido nós temos um retorno de 2,5 euros, porque o custo associado às infecções causadas por bactérias multiresistentes
se traduz em mortes, traduz-se em disability life years, portanto em incapacidade, e traduz também em custos não tangíveis e tudo o resto de aumento da duração de internamentos, portanto, E importa relembrar que, efetivamente, quando falamos nos países da Europa, nem todos os países têm as mesmas taxas de bactérias multiresistentes entre si, não é? Portanto, a professora Isabel falou há pouco dos países nórdicos que têm taxas muito reduzidas e Portugal está, infelizmente, entre os países com as taxas mais elevadas. Portanto, mesmo a nível da Europa, efetivamente, é uma matéria na qual Portugal não terá orgulho no posicionamento que tem e, portanto, reforça ainda mais a importância de falarmos. Exatamente, de fazermos mais e de reforçarmos esta necessidade de políticas públicas nesta matéria. Professora Joana, medida prioritária na saúde animal? Falando em animais de companhia, porque sempre foi mais o meu foco, eu diria que é um plano de ação apoiado pela DGAV, que é a Direção-Geral de Saúde Veterinária, de prevenção e controle de infecções. Um modelo de prevenção e controle de infecção, PPCIRA, não é? Resistência aos antimicrobianos, que existe na saúde humana, poder ser transposto para nós cada vez mais temos mais hospitais veterinários, portanto estamos a sair da bolha de centros veterinários que fazem clínicas e fazem consultas e pequenas cirurgias para grandes centros hospitalares, em que temos quimioterapias, radioterapias, taques, cirurgias muito invasivas. À semelhança, e ao longo do meu doutoramento eu pude observar isso, à semelhança de que em medicina humana nós tivemos um boom de infecções nosocomiais multiresistentes, resistentes inclusive a antibióticos de última linha, como os carbapenemas, nós temos esse padrão no ambiente hospitalar veterinário. Inclusive, no meu doutoramento eu percebi que tenho bactérias muito próximas e iguais em termos de mecanismos de resistência e genes de resistência a causar infecções em animais de companhia e no ambiente hospitalar veterinário iguais às que nós temos descritas em medicina humana. Portanto, há aqui uma interligação muito direta, forte na área de uma só saúde, e o ambiente tem um papel, o ambiente hospitalar veterinário tem cada vez mais um papel fulcral nisso. Portanto, acho que primeiramente era desenhar um plano e sensibilizar depois os médicos veterinários para atuarem nesse sentido. PPCIRA animal, não é? No fundo. Exatamente, sim. Muito bem. Professora Isabel, medida prioritária? É difícil, mais uma vez, até porque no ambiente há ainda tanto por fazer. Eu acho que trazer o ambiente para o centro da discussão, quando se pretende resolver este problema, é fundamental. Há pouco, já agora, relativamente ao que a professora Joana estava a dizer, nós temos a experiência, infelizmente, em ecossistemas, em rios, nomeadamente no rio que está mais próximo da instituição onde trabalho, encontrarmos exatamente os mesmos clones, exatamente a mesma bactéria, com a mesma genética, com os mesmos mecanismos de resistência, que está a causar problemas no hospital da região. E, portanto, o ambiente está contaminado com as mesmas bactérias. As vias de exposição para humanos também são evidentes. São conhecidas e, portanto, é fundamental considerar o ambiente em todas as estratégias que pretendam mitigar este problema. Eu diria que, em termos de medida prioritária, monitorizar e criar sistemas de monitorização eficaz dos efluentes de água residuais que são descartados é talvez prioritário, e também monitorizar os ecossistemas receptores para compreender o impacto destes efluentes nos ecossistemas receptores. Muito bem. Professora sim? Cátia, posso claro só fazer aqui claro que sim, muito claro rapidamente. Nós, de facto, eu costumo dizer que nós partilhamos o nosso microbioma, é partilhado com os nossos animais de companhia, excepto os peixes, porque não vivemos no mesmo ambiente, e de facto percebemos que partilhamos tudo com o ambiente. Aliás, há alguns estudos interessantes que mostram, por exemplo, na costa da Inglaterra, os surfistas tinham, portanto, as bactérias multiresistentes mais do que as outras
outras pessoas. Mas, em propósito do ambiente, há algo que sempre me preocupou e que me causa alguma perplexidade, que é o facto dos hospitais, que são máquinas de produção, de concentração de bactérias multiresistentes, não serem obrigados a ter sistemas de tratamento das águas efluentes. Diferenciados, não é? Porque são eles que vão lançar, de facto, a grande carga, de uma forma concentrada, na rede de efluente, que depois chega para aquela estação de tratamento de água residual, que, por sua vez, não é capaz, de facto, de absorver todas as bactérias e todos os antibióticos. E isto passa-se com os antibióticos e com as bactérias. E penso que é um problema, de facto, da ausência de legislação europeia e, se calhar, até mundial, não é? Sim, embora em muitos casos isso aconteça, portanto, já há a separação dos efluentes hospitalares e dos efluentes urbanos. E os efluentes urbanos são também muito ricos, tanto nos antibióticos como nas bactérias resistentes, mas efetivamente há muito caminho a andar nessa área também dos nossos hospitais terem sistemas de separação da água residual e sistemas de tratamento separados, sim. Até porque sabemos que a própria legislação da água tem vindo a ser cada vez mais restritiva e atualizada, creio que até muito recentemente atualizada, mas que também ainda falta a sensibilização dos próprios decisores políticos mais ligados ao ambiente, também relativamente a este impacto da saúde humana no ambiente. E mesmo nos animais, falámos dos animais de produção, dos animais de companhia, eu gosto sempre de recordar também que também estive a colaborar num estudo dos animais de recriação, portanto os cavalos às vezes, e este tipo de atividades recreativas que as pessoas têm, que também há aqui uma proximidade, uma ligação emocional e de proximidade física bastante significativa, não é? Sim, e cada vez mais é algo ainda que nós ainda... A veterinária é um mundo... Está inexplorado, não é? Completamente, sim. Essa parte de cavalo e a própria... Não só dos cavalos, mas nós cada vez mais temos animais exóticos, portanto as pessoas gostam de ter as suas serpentes e os seus sapos e por aí também, cada vez mais é algo que também tem que ser explorado, porque eles a nível de microbioma são, de alguma maneira, são mais diferentes do que os mamíferos, já têm mais outro tipo de bactérias que, por sua vez, já são intrinsecamente resistentes a classes de antibióticos e o contacto próximo com os seus gestores vai alterar certamente o microbioma dos seus donos e daí vamos ter uma outra propagação de bactérias multiresistentes. Muito bem. Temos falado na parte da educação, da parte da formação, do conhecimento. Qual é que é o papel da educação, da formação e da comunicação pública neste tema? E se devemos fazê-lo de forma segmentada, ou seja, saúde humana, saúde animal, saúde ambiental, ou devemos começar cada vez mais a integrar dentro de cada os interlocutores que ainda não são assim tão próximos destas áreas? Qual é a sua perspectiva? Bom, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que defende que existe integração. Nós temos que pegar nos assuntos de uma forma integrada e de uma ponta à outra. A educação e a sensibilização, de facto, são fundamentais, a começar nos cidadãos, que têm que ter uma percepção e têm que se lhes explicar e transmitir de forma muito simples e começando em idades muito pequenas. Lembremos o exemplo do ecoponto e da separação dos resíduos, que de facto é um exemplo de sucesso, não tão grande quanto gostaríamos, mas e começou nas crianças, e as crianças foram os vetores de mudança. Das próprias famílias, não é? Exato. No fundo, Existe um programa europeu chamado eBug, que de facto transmite, portanto, conteúdos e que é incorporado nos programas escolares. E que tem materiais em português e a Direção-Geral da Saúde, de facto, esteve envolvida. E
E depois temos, de facto, melhorar a formação dos profissionais, começando na formação pré-graduada, porque a formação pré-graduada é fundamental. Se não houver uma boa formação pré-graduada, os hábitos não se mudam e perpetuam-se, portanto, práticas menos boas, para não dizer mais práticas, e de facto não contribuímos para esta mudança que necessitamos fazer como país. É um dos grandes desafios do país, muitas vezes esquecido, é de facto posicionar até no próprio Ministério da Saúde de uma forma adequada o problema do controle de infecção e da utilização racional dos antimicrobianos, que de facto noutros países têm estruturas dedicadas, departamentos só para esta área, e em Portugal não tem. E isto, de facto, depois traduz-se em algo que é não mudarmos e continuarmos sistematicamente a ter maus resultados em termos de taxa de infecção associada aos cuidados de saúde e em termos da percentagem da resistência de bactérias multiresistentes nestas infecções e num consumo de antibióticos que, de facto, quer a nível da comunidade, quer a nível hospitalar, se afasta muito de países exemplares, como, por exemplo, os países nórdicos, a Holanda, por exemplo. E importa relembrar também que, enquanto há alguns anos atrás se associavam este tipo de infecções por bactérias multiresistentes a uma população mais envelhecida, com múltiplos problemas de saúde, esta não é a realidade hoje em dia. Portanto, os dados europeus mostram que, nomeadamente, bactérias com resistência aos carbapneus, estávamos a falar de última linha, são mais frequentes dos 19 aos 35 anos e muito associados também a procedimentos cirúrgicos. Portanto, estamos a falar que a população pode ir a um hospital para fazer uma cirurgia de rotina, uma cirurgia menor, por assim dizer, e efetivamente contrair uma infecção severa e difícil de tratar, não é? Portanto, importa sensibilizar também que a realidade mudou nesse aspecto para abranger muito mais uma população também já jovem e com imunocomprometida. Imunocompetente, de facto era isso que eu ia dizer, ou seja, já não são só as pessoas nos extremos de idades que têm uma imunodeficiência inata ou natural, ou as pessoas com imunodeficiência, por exemplo, secundária à quimioterapia ou outros tratamentos. Exatamente, portanto, de facto, todos nós estamos em risco e já agora, para quem nos está a ver, fica também aqui a noção de que os estrangeiros olham para nós, os países nórdicos, nomeadamente, como uma ameaça. E, portanto, quando, por exemplo, portugueses vão fazer estágios profissionais de saúde, por exemplo, a países do norte da Europa, ou até já alguns países do próprio leste europeu, que começam a estar num patamar superior ao nosso, de facto, nós somos obrigados a fazer alguns testes de rastreio, nomeadamente para pesquisa nasal do MRSA e não só, portanto, se as coisas forem positivas, essas pessoas provavelmente já não vão conseguir fazer os estágios. Portanto, nós somos olhados em termos de saúde, mesmo dentro da Europa, ameaça, como um país de má prática nesta matéria. E como verdadeiras bombas biológicas, pronto, um bocadinho como o Asterix, agora na Lusitânia. Muito bem. Educação e comunicação pública neste tema, qual o papel? Integração, acima de tudo. Acho que o debate de hoje demonstrou que todas as diferentes áreas aqui representadas estão interligadas com as bactérias multiresistentes e desde uma tenridade. Inclusive, nós temos projetos criados por uma médica veterinária, a Filipa, que neste momento é infecciologista no São João, que começou o projeto da Uma Só Saúde na escola. Portanto, a ideia é exatamente esta. Eles, durante o ano letivo, têm escolas a partir dos 3 anos, se não estou em erro, e irem dando a conhecer às crianças o que é uma só saúde, as resistências, o que são antibióticos, um bocadinho também à semelhança do que aconteceu com o ecoponto e com a reciclagem, que eu falo por mim, aprendi na escola e levei para casa e expliquei aos meus pais como é que devia ser feita a reciclagem. O projeto dela passa por aí e já temos essa integração também em algumas escolas aqui em Lisboa.
com a doutora Inês Marques, também ela veterinária, que agora é médica de saúde geral e familiar, e ela própria nos seus cuidados primários, acho que em Odivelas, salvo erro, também já começa a ter esta sensibilização e a tentar falar com os utentes. Não sobre só, estas matérias. exatamente, também porque ela tem muitos, ela ontem participou no nosso simpósio de Uma Só Saúde, como ela diz, ela tem muitos utentes, tem animais de companhia, como se calhar a larga maioria das famílias portuguesas, portanto ela faz sempre esta ligação direta, não é? Não é entre uma... a medicina humana e a medicina Claro. veterinária, portanto, se ela tem algum utente a quem prescreve antibiótico, faz sempre esta sensibilização de ter atenção, que pode passar para o seu animal de companhia ou vice-versa, portanto, há esta vertente da educação nas escolas, das crianças levarem para casa e de fazer comunicação às famílias, mas acho que os próprios profissionais de saúde, veterinários, em consultas ou que medicina humana também têm que exercer o seu papel de agentes de saúde pública e de comunicarem. Professora Isabel, Sim, comunicação pública e educação. Concordo com tudo o que foi dito, portanto, efetivamente o público escolar, as crianças conseguem ser vetores de mudança nas suas famílias e isso é algo que é uma bela ferramenta, portanto, que ajuda bastante. Em termos de ambiente, eu acho que falta também sensibilizar os profissionais de saúde, seja saúde humana, seja saúde animal, para a questão do ambiente. De facto, as bactérias e as bactérias resistentes não conhecem fronteiras ambientais e não conhecem fronteiras de países, portanto todos nós conhecemos casos em que o turismo de saúde deu origem à dispersão de mecanismos de resistência. A mesma coisa acontece no ambiente e eu acho que em termos de educação os consumidores têm poder. Portanto, se nós sensibilizarmos também os consumidores no que diz respeito à possibilidade da cadeia alimentar ser também uma via de expressão, então esses consumidores vão pressionar também vão pressionar os nossos agentes de políticas públicas e vão conseguir também uma alteração. E, efetivamente, em termos de ambiente, a exposição frequente de humanos faz-se através da cadeia alimentar e, portanto, se a sensibilização também conseguir chegar aos consumidores, eu acho que também é outra via de conseguirmos contribuir para a mudança. Muito bem. Última questão, que é exatamente fecharmos com este conceito do One Health, não é? Portanto, como todos sabemos, o One Health é uma só saúde e pretende exatamente dar esta dimensão desta interligação que temos estado aqui a falar e, portanto, há muitos anos que se fala deste conceito de uma só saúde, é amplamente aceito pelas várias áreas, mas continuamos a falar desta necessidade e continuamos a ter dificuldade nesta aplicação. O que é que podemos fazer ou qual é que é este principal desafio associado ao One Health? Ou seja, temos que falar mais e mais frequentemente entre nós para chegar exatamente a esta articulação? Temos que falar mais e voltamos à questão da sensibilização, da educação, em todos os níveis. E temos que passar à ação. Isto que a doutora Joana disse há bocadinho foi muito interessante, de que algumas colegas, que são colegas de ambos, porque têm as duas licenciaturas, os dois mestrados, no fim de contas, estão a prescrever um antibiótico. Se calhar alguns veterinários também dizem, olha, atenção que isto pode interferir com as bactérias que têm. Ou a infecção. E ao contrário, os médicos de facto também, portanto, pensarem nisto. E pegando também no ambiente a questão do descarte, como se deita fora a eliminação dos antibióticos, dos medicamentos em geral, mas em particular dos antibióticos, de facto, reforçar sempre que as farmácias têm postos, têm mecanismos para recolha dos medicamentos que não são utilizados, porque corremos o risco de, se não for feito desta maneira, os blisters, portanto, todas as estruturas que contêm os produtos, os princípios ativos, depois entram rapidamente nas águas residuais e voltamos novamente a estar a crescer, portanto, a sobrecarga nas estações de tratamento de águas e, portanto, é um ciclo vicioso, de facto.
Portanto, de facto, temos que incorporar esta ideia não apenas no conceito teórico, mas também na sua concretização prática e, de facto, as políticas deviam também ser integradas. E as direções-gerais, a Direção-Geral de Saúde, a Direção-Geral dos Assuntos Veterinários e a Agência do Ambiente criaram há alguns anos, até sob a coordenação da doutora Isabel Neves, um documento de uma só saúde, mas tenho-vos a dizer que não foi fácil fazer essa integração e continua a não ser fácil fazer, de facto, a sua implementação. Ou seja, existe o documento, existe o interesse, mas a política na parte da ação... E existe muito para mostrar à União Europeia que o temos para não sermos penalizados por não o termos. Portanto, como aliás em muitas outras coisas, é assim que nós precisamos de passar à ação, não é? E, portanto, uma só saúde, que desafios ou que medidas podemos aqui implementar para promover esta passagem à ação? Sensibilização, acho que sem dúvida. Acho que, pronto, falando em saúde animal, os médicos veterinários, os enfermeiros veterinários são agentes de saúde pública mais do que, de igual forma que são médicos e enfermeiros. Portanto, eles precisam tomar consciencialização que uma só saúde é aberta, não estamos em silos, não existe o silo da medicina humana, da medicina animal e do ambiente, estamos todos interligados, interconectados. Temos que fazer a nossa cota-parte, não só para proteger a medicina humana e o uso dos antibióticos no tratamento de infecções hospitalares, mas também, no entender deles, também proteger os animais de produção ao longo da cadeia alimentar, mas também animais de companhia. Portanto, acho que passa muito por esta integração e o saber comunicar, acima de tudo. Não comunicar de maneira correta, ou seja, não comunicar de uma maneira que seja alarmista e que depois cheguemos ao outro espectro em que as pessoas não querem tomar antibióticos ou não querem tratar o seu animal com receio das aumentar o conhecimento, não é? No fundo, uma comunicação eficaz que aumente o conhecimento. Exatamente, represálias que isso tenha, mas de maneira eficaz, que tenham consciência de que ao tomar um antibiótico isto trará consequências, mas tem que ser, para ser feito de maneira correta. Por exemplo, também o descarte dos antibióticos. Eu, em conversa com colegas, sei que às vezes os animais chegam ao consultório em que os donos já fizeram antibioterapia em casa porque tinham antibióticos seus. Ou seja, os restos dos antibióticos, não é que se trabalha Não fizeram a dosagem tal como foi prescrita até ao fim, porque ao fim de alguns dias ficaram melhores e entenderam que tinham que parar, e o animal depois tem o mesmo tipo de infecção ou semelhante, e eles, como têm lá o resto do antibiótico, dão ao animal. Portanto, evitar estas comportamentos e más práticas. E más práticas têm que ser sensibilizados e têm que passar pelos médicos veterinários que estão com os tutores em consulta para alertar para estes problemas. Muito bem, professora Isabel. Sim, da mesma forma, eu acho que é necessário cada vez mais trazermos para o tema da resistência antimicrobiana esta perspectiva de uma só saúde é fundamental. Não há outra forma. Tivemos durante algum tempo esta visão egocêntrica da resistência antimicrobiana tentando proteger os humanos e apenas os humanos, e obviamente que não resulta, não funciona porque porque esta articulação não está apenas no papel, existe já, não exatamente, é? Portanto ela existe, não há outra forma de agirmos, mas tem sido difícil, efetivamente, tem sido difícil. Eu acho que trazer o ambiente é fundamental e efetivamente tem sido a área menos explorada neste tema. São linguagens diferentes, portanto temos profissionais com linguagens diferentes, com alguma dificuldade na articulação. Na própria comunicação entre si. Exatamente. Talvez possamos contribuir as nossas instituições de ensino superior formando profissionais na área de uma só saúde. Eu diria até na área da saúde planetária, alargando um pouco mais o conceito. Portanto, termos profissionais de saúde que talvez ao nível da pós-graduação sejam formados nessa área e depois possam servir de vetores de aglomeração das diferentes áreas, trazendo não só estas que estão aqui representadas, mas depois aquelas que também são fundamentais para que o problema seja efetivamente abordado com eficácia. A economia, o direito,
Todas essas áreas são fundamentais para que as medidas sejam efetivamente aplicadas e que sejam eficazes. Muito bem, muito obrigada a todos. Agradeço uma vez mais a disponibilidade em estarem aqui connosco nesta discussão. De facto, tentámos promover uma abordagem interdisciplinar e colaborativa e, portanto, o Terra Viva convida à reflexão sobre soluções sustentáveis que preservem a eficácia dos antibióticos e a saúde dos ecossistemas de que dependemos. Muito obrigada a todos e até breve.